aí nesse segundo bloco aqui, podcast aqui, com o Dr. Tiago Filipponi, nefrologista, clínico, e o homem que comanda a UTI da USP, Hospital São Francisco. Também um dos diretores lá do Hospital São Francisco. Ô, Tiago, retomando aqui esse podcast, aqui nessa conversa, o seguinte, nós também estamos numa onda, assim, de um Covid assim, mais leve, mas o Covid está, assim, quase que também uma epidemia, hein? Então, doutor João, esse é um assunto interessante, né? Porque muita gente acha que o Covid acabou. Verdade. E, na verdade, o Covid não acabou. Ele, obviamente, está num quadro bem mais leve do que estava, mas se a gente pegar os dados oficiais aí, a gente tem tido um aumento dos casos comparado aí aos últimos meses. Para você ter uma ideia, quando a gente fala dengue, Sim. mas o dado do Ministério é hoje que, enquanto o dengue matou 214 pessoas, o Covid levou a óbito mais de 1.300 pessoas no mesmo período desse ano. Desse ano, né? Desse ano. Então, você pode me falar assim, mas o cara morreu, ele tinha um outro problema e Covid positivo. Tudo bem, pode até ser que seja isso. Sim. Mas hoje, os números oficiais mostram mais de 1.300 mortes neste período de 2024. Para se ter uma ideia, hoje a taxa de positividade do Covid está beirando 40%. Então significa que cada 10 pessoas que têm testado o Covid, 4 têm dado positivo. Então quer dizer, é uma coisa que não é para ser negligenciada. Então é uma coisa para ficar no nosso radar aí, ficar atento, né? Porque o Covid ainda é presente entre nós. Agora, a gente falou aqui, e você também já colocou isso, que essa forma do Covid agora, ela é mais branda, mas mesmo assim tem que se tomar os cuidados, às vezes também tem vacina disponível, né? Sim, a questão continua, né? Então, daquelas maneiras de etiqueta, de evitar contato com Sim. pessoas doentes. Ninguém está falando aqui para usar máscara na rua. Mas naqueles pacientes que estão internados ou que estão no hospital, que vão ter contato próximo com outras pessoas, eventualmente pode ser considerado aí o uso da máscara. Sim. Importante e hoje, diferente da vacina da dengue, que ainda não está disponível, a vacina do Covid é amplamente disponível. O Ministério da Saúde colocou aí no final de 23 para o início de 24 a dose de reforço. Essa dose de reforço ela vai ser anual. Não Sim, tem segredo, verdade. porque o vírus ele vai ter mutação. Igual o vírus da gripe, que a gente toma vacina uma vez por ano, o Covid precisa ser isso. Então o governo colocou aí para acima de 12 anos, presos, situações de exposição social, indígenas, profissionais de saúde ou pacientes com fatores de risco, deveriam fazer a vacinação de reforço. Hoje disponível é a vacina bivalente, ela tem aquela primeira cepa do Covid lá atrás, né, e tem o Ômicron, a modificação do Ômicron. Então a ideia da vacinação também é diminuir as formas graves. Então hoje muito tem sido negligenciado pelas pessoas a dose da vacina. Eu sei que a gente já tomou muita vacina, né? E muito se coloca sobre o efeito colateral das vacinas. Sim. Quando a gente pega o pool de pessoas que tomaram a vacina, os efeitos colaterais foram muito pouca gente. Então, é inegável que a vacina brecou a evolução do Covid. Né? Então, a gente deixou de ter formas graves, né, que a gente vinha tendo naquela primeira e na segunda onda. Foi difícil aquela vez. Foi muito difícil, muito complicado. E hoje, para você ter uma ideia, estima-se aí que 23% a 25% das pessoas que deveriam tomar o reforço tomaram. Então, quer dizer, a orientação é que sim, precisa tomar a dose de reforço, igual a da gripe. Anualmente, o ideal é tomar o reforço. Agora, Tiago, é até bom a gente colocar isso, porque o Ministério da Saúde, ele colocou, não sei se vai ser prevalente esse ano, mas que a vacina da influenza, da gripe, viria acoplado também a vacina contra o Covid. Eu não sei se vai prevalecer esse ano, mas isso aí seria um avanço, né? Seria uma boa, porque igual a gente tem vacina tríplice viral, por exemplo, difteria, tétano, né? Então, se você pode tomar uma picada só, é melhor. Mas hoje o que tem é a vacina bivalente, né? Que tem duas cepas do Covid, e hoje tem a vacina da influenza, que vai começar, inclusive o governo vai adiantar essa vacinação, tem as principais cepas da influenza aí para proteger a população antes da chegada do inverno, que é quando tem a maior incidência.
Agora, o governo, do meu ponto de vista, não tem se falado de vacina de Covid. Né? Apesar do aumento que o Ministério da Saúde coloca hoje, que o Covid, comparado com a dengue, mata 10 vezes mais que a dengue, né? Eu não vejo o governo falar sobre a vacinação do Covid. Eu sei que as pessoas já estão cansadas de Covid, mas é uma coisa que a gente precisa conversar, porque ele ainda está aí. A gente poderia falar endêmico. Endêmico, né? Com certeza. Então, quer dizer, não vai zerar. Ele vai ficar ali com aquela taxa de incidência. Obviamente, são pacientes muito menos graves. Os hospitais não estão cheios de Covid. Muito pelo contrário, estão vazios. Vez ou outra, a gente acaba pegando uma internação num paciente que tem uma comorbidade maior, mas isso não afasta aquele caso do COVID mais leve, né? Agora, Tiago, tem uma coisa aí da situação climática. Você vê, a dengue mais se colocou bem um período aí de verão, etc., muito calor, e a gente está vivendo isso, e o Covid muito no inverno, etc. Mas isso aí a gente tem, assim, um verão bem forte este ano, e a gente está falando aqui em Covid como, assim, mais prevalente no inverno. Mudou um pouco. O que aconteceu ou não? Isso aí independe da situação climática. Não, eu acho que assim, tem a questão que no frio, né, a transmissão é maior porque os ambientes são mais fechados, a gente não abre janela, isso é verdade. Não abre... a circulação do ar, né, a aglomeração de pessoas é maior. Sim. Mas a gente tem durante todo o ano Covid e a dengue. Por que a dengue é maior agora? Justamente por aquilo que eu falei. Né? O ano mais quente, mais chuva, né? E mais tem a proliferação do mosquito. Mas a gente vê que ao longo do ano, no Brasil é difícil você falar também que tem uma estação climática bem definida. Você falou a verdade. Mas acontece durante todo o ano. É que o pico de incidência, em teoria, é maior no inverno aí. Lembrar que durante o inverno também tem aumento o risco da influenza, não só do Covid, né? Verdade. Bom, vocês viram aí o professor Tiago Filipponi, mas a gente tem um assunto aqui. Dia 4 foi o Dia Nacional de Combate à Obesidade. Eu queria só tocar algumas questões aqui. Tiago, assim, a obesidade hoje, a gente poderia, assim, sem medo de errar, ela contribui para desencadear uma série de doenças. A obesidade hoje é considerada uma doença? Hoje a obesidade é considerada uma doença e ela é um problema de saúde pública. A principal causa de diabetes tipo 2 está relacionado à obesidade. Lógico, a gente tem fatores genéticos associados, mas a obesidade aumenta a resistência à ação da insulina, que leva ao pré-diabetes e ao diabetes tipo 2. A obesidade está relacionada com o aumento da incidência de hipertensão. Está relacionado com doenças hoje, com o envelhecimento da população, doenças osteoarticulares. Hoje você pega os pacientes acima de 60 anos, degeneração de joelho, de quadril, então está relacionado à obesidade. A obesidade hoje é uma doença, né? Apesar de a gente aqui não estar falando de gordofobia, nós estamos falando de doença, obesidade. A obesidade é um problema de saúde pública. O senhor tem uma ideia hoje aí, se a gente for pegar os dados, até 2025, quer dizer, o ano que vem, 2,3 bilhões de pessoas vão estar acima do peso. Verdade, olha. E o mundo vai ter 700 milhões de obesos. Olha. Hoje no Brasil, 55% dos adultos estão com sobrepeso. E 20% são obesos. Sim. Então, essas pessoas, ao longo do tempo, tendem a ficar mais doentes. Vai sobrecarregando cada vez mais o sistema e a qualidade de vida tende a diminuir. A gente sabe que a obesidade é multifatorial, né? Mas está relacionado aos maus hábitos de vida da população. Verdade. Você falou maus hábitos de vida. Então, a população hoje, e a gente vê isso aí, quer dizer, não há uma preocupação, apesar de a sociedade de endócrino, etc., também a parte da sociedade aí de nutricionistas, focar muito isso aí, de que a pessoa deveria ter um controle assim, do seu peso ao longo da vida. E as pessoas perdem muito isso e embarcam-se nesses industrializados, coisas, e às vezes começando na infância. Como é que você vê isso?
Hoje 13% das crianças são obesas no Brasil, 7% dos adolescentes. Então, quer dizer, o problema começa cedo. É uma vida de exposição. Verdade. Né? Diferente, eventualmente, daquele paciente que vai ser diabético, né? Hoje tem caído, mas depois tem sido mais cedo, mas depois de 50, 60 anos, o tempo de exposição da doença é curto, não. Da obesidade, ela vem desde criança. E está relacionada a isso, a maus hábitos. Primeiro, não faz exercício físico. Verdade. Hoje a nossa vida é celular, é correria, as crianças são videogame, mas não se joga mais futebol, não se brinca na rua, não se faz mais as atividades. E a alimentação, correria do dia a dia, fast food. Né? Primeiro, o que é mais palatável, o que é mais gostoso é carboidrato, é açúcar. Né? Então é mais gostoso comer isso. É mais gostoso comer um lanche do McDonald's do que comer uma maçã, por exemplo. Verdade. Mas por outro lado, a gente vai pagar o preço disso. Então, isso está estritamente relacionado aos nossos hábitos de vida. Agora, Tiago, uma coisa que a gente observa aí no mundo, aí, por exemplo, países desenvolvidos, eles são rígidos aí, e as pessoas não ganharem peso. Por exemplo, a França, a própria Inglaterra, etc. E o americano, que antes era um pouco desleixado nisso, eles estão agora focados nisso, que tem que perder peso. Quer dizer, você tem assim algum pensamento nisso, de que esses países que focaram muito nessa orientação dietética, porque às vezes restaurante até na França, tudo, a pessoa pede um prato, já vem aquilo limitado à pessoa. Que assim, incidências de problemas outros inferior nos países aqui, por exemplo, sul-americanos, em que a maioria estão assim, no mesmo nível aí de um desleixo aí contra a alimentação. Acho que são vários pontos. O primeiro é que assim, o governo viu que isso custa dinheiro. Obesidade leva ao aumento de doenças crônicas que custa dinheiro. Sim, verdade. Então a primeira coisa é economizar dinheiro. Então, hoje no Brasil acontece isso também, né? A lei que obriga o alimento colocar lá a quantidade, se alto teor de gordura, alto teor de sódio, para informar a população do quanto, porque às vezes a pessoa não sabe o quanto que aquilo faz mal. A segunda coisa tem uma questão cultural, né? A gente aqui, o Brasil, tem uma questão muito forte da comida. Com a nossa questão da emoção, de reunir família. Verdade. Então tem essa questão. E tem uma questão econômica, porque hoje o que é mais barato? É comprar um pão, né? O cara que sai cedo de casa, ele vai levar um pão, uma bolacha, ou ele vai levar uma fruta, ele comprar uma pera, ele comprar verdura, legume. Então acho que tem tudo isso que contribui para o aumento da obesidade. Agora, você acha que poder-se-ia pensar, aqui como é um podcast, a gente está conversando, pensar assim, dentro da educação assim, escolar, ter um debate nesse sentido, informando as crianças do valor de ter uma qualidade de vida melhor, focada numa boa alimentação? Eu acho que sim, a criança precisa desde cedo entender aquilo que ela está comendo. Sim. Né? A grande maioria das vezes ela vai comer aquilo que o pai está oferecendo para ela, ou que a escola está oferecendo para ela. Mas se ela começar a entender aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, ela com certeza vai ter o poder da escolha e vai conseguir discernir se aquilo é bom ou ruim para ela, mesmo que ainda numa idade muito pequena. Ela precisa saber o que faz mal e o que faz bem. Lógico que ela sabe o que é gostoso. O que é gostoso refrigerante, batata frita, hambúrguer, pizza, mas ela precisa entender que isso faz mal. Verdade, olha aí. Aqui, Dr. Tiago Filipponi, nós estávamos conversando aqui nesse podcast, The First Class Program. Então, um programa de primeira classe aí, mas assim, os assuntos de primeira classe. Ô, Tiago, quero agradecer e aí vamos continuar conversando, debatendo, e o podcast aqui sempre às ordens e à disposição. Muito obrigado, doutor João. Achei muito legal o formato do programa, um bate-papo informal. O programa é de primeira classe, o piloto também, né? Então o piloto é importante que o piloto aqui não deixa a coisa sair da rota. Mas muito bom, agradeço o convite e queria mandar um abraço para o senhor, a todo mundo que nos assiste aí e colocar à disposição. É isso aí. Professor Tiago Filipponi, como eu falei, nefrologista clínico aqui em Bragança e tal. Ô, Tiago, agora fechando o programa, só quero falar uma coisa assim. A USF, onde você coordena ali os seus esforços e um trabalho eficaz, etc., tem assim evoluído e é uma
um hospital assim, que atende assim, uma região e focada assim no SUS e também em convênios, mas focada assim em promover um atendimento assim, bom às pessoas aí. E a própria ordem franciscana fala paz e bem. E aí? Acho que a USP hoje é um hospital que tem se comprometido cada vez mais em promover excelência. Lógico, a gente tem muita coisa que melhorar, mas hoje é um hospital referência de 11 municípios, né, numa população de 500 mil habitantes, que infelizmente tem só poucos aparelhos de saúde para promover saúde e para tratar de doenças graves na região. Sim. E a USP é hoje o principal hospital. Hoje nós temos 236 leitos lá, na sua grande totalidade. Sim. De SUS. Nós contamos com 30 leitos de UTI adulto, 17 de UTI neonatal e infantil. A gente vive um momento de crise de saúde pública, do hospital sempre lotado, mas a gente tenta, com o apoio do Lar São Francisco, que é a mantenedora lá do hospital, de promover melhoria. Então, a gente tem tido apoio aí de muitas pessoas, de médicos, né, como o senhor, como a equipe médica aqui do município, da região e da equipe também multiprofissional e da população, para a gente sempre ir melhorando. Sabemos que temos que melhorar muita coisa, mas construindo isso no dia a dia. Bom, é isso aí. Aí fechamos mesmo esse podcast. Mais uma vez, agradeço ao Dr. Tiago Filipponi e agradeço a vocês aí que estiveram com a gente aqui nesse podcast. Um abraço a todos e até o próximo. Até lá.